Seja muito bem-vindo ao episódio de número 39 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece o projeto, aqui visamos trazer conteúdo de qualidade na área de gestão de frotas, dicas essenciais que vão fazer com que você enxugue seus custos operacionais e traga uma maior otimização na sua operação. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e estou aqui novamente com o Flávio, o co-host aqui desse projeto, né, que traz aqui inúmeros conteúdos, comentários, né, experiências também na área de gestão de frotas. Então, se apresente um pouquinho, Flávio, para quem ainda não te conhece. Valeu, me chamo Flávio Oliveira. É um prazer muito grande fazer parte do projeto desse podcast Gestor de Frota, trazer alguma informação relevante, trazer um pouquinho da nossa história. Sou consultor, instrutor de trânsito e transporte já há 16 anos. Conheço um pouquinho das dores do gestor de frotas e também dos desafios que ele enfrenta todos os dias. Obrigado aí pela oportunidade. E antes de passar para o convidado especial que a gente trouxe aqui hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, né, e compartilhar esse conteúdo para quem você acha que pode ser interessante o tema de hoje. No podcast de hoje, a gente está com um convidado aqui, o Rosenberg, né, especialista aqui na área de gestão de frotas, tem uma larga experiência nessa área, né? Então, eu vou passar a bola para você, Rosenberg. Eu quero agradecer primeiramente, né, muito a sua presença aqui nesse podcast de hoje e espero que você fique confortável, né? Se sinta bem, está trazendo esse conteúdo para a gente. Então, se apresente um pouquinho aí para a galera que ainda não te conhece. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Rosenberg, né? Estou muito agradecido pelo esse reconhecimento aqui em estar sendo chamado para estar fazendo um diálogo nesse nível sobre gestão, né? Bom, na realidade, quando eu comecei a minha carreira na área de logística, eu comecei em depósitos, né? Eu comecei como um assistente de expedição e aí fui subindo, aí depois fui para coordenador de depósito e nesse meio período eu comecei a gerir uma frota, né, de caminhões, né, junto com o depósito. E aí a gente foi desenvolvendo, fui para a Bahia Farma, e aí lá também trabalhei com frota, na Rantum com frota, e agora eu estou com fretados, que são frotas de ônibus, né? Uhum. E lá a gente agora está, estou há 3 anos lá, comecei a desenvolver o sistema de gestão de frota que já tinha na empresa, e no meio período se viu a necessidade de ter uma telemetria, porque é uma empresa que já está no mercado há 20 anos e não trabalhava ainda com telemetria, e agora a gente está entrando com a gestão de frota com a telemetria. Show. E justamente por conta dessa experiência que o Rosenberg tem aqui, né, de ter um sistema anteriormente somente de gestão de frotas, né, e depois ter implementado a telemetria, a gente trouxe o seguinte tema: qual a diferença que a telemetria traz para quem já utiliza um sistema de gestão de frotas? E aí, Rosenberg, eu já te passo a bola. Qual é essa diferença, né, que você sentiu ao implementar um sistema de telemetria? Vamos lá. A diferença é gritante, tá? Você começa a ter um domínio operacional, ter um controle da operação. Você começa a saber para onde está escoando os custos, né? E aí você começa a ver questões com motoristas, questões com rotas feitas de formas indevidas, questões de utilização do equipamento, aceleração indevida, RPM muito alto, quilometragem, pontos indevidos. Então, assim, você começa com a telemetria, tem uma gestão, tem uma operação mais agarrada a você. E aí você começa de lá buscar dados para estar melhorando, né? Antes, era só uma gestão de frota. Na realidade, no início mesmo, que eu cheguei há 3 anos atrás, era planilha de Excel, Sim. né? O Alton não rodava, o Citate Go System não rodava, e aí a gente colocou o Go System para rodar primeiro, né, para a gente saber por onde estava circulando nossa frota, depois a gente colocou o Alto para rodar, né? Só que aí, nesse meio período, a gente começou a ver que não enxugou os custos o necessário, porque o fretado, o serviço de fretado, ele tem uma margem muito pequena. Isso. Então, assim, você tem que gerir muito bem, senão você começa a perder, né, nas operações. E aí a gente começou a implantar o sistema de telemetria
E aí a gente encontrou uma telemetria no mercado que atenderia o custo-benefício. Tinha um bom custo e um benefício que atenderia a nossa empresa. Eu conheço o Rosenberg, eu acho que no mesmo período, já tem 3 anos que a gente conversa. 3 anos. Mais ou menos. E eu tenho acompanhado um pouco a história dele e o desenvolvimento dele lá dentro da empresa, no sentido de conseguir enxergar melhor as coisas que estão acontecendo. Porque quando ele chegou, como ele bem falou aqui, trabalhava ainda com planilha. Isso. O sistema de gestão de frotas ainda não estava rodando. Aí, quando ele coloca para rodar, ele começa a enxergar o que é que estava realmente acontecendo. Então, o plano de manutenção está ali, os custos de manutenção, os custos com pneus, os custos com combustível. Está tudo aqui. Eu consigo ver. Mas aí ele coloca para rodar também o sistema de roteirização. Isso. Agora ele consegue enxergar os veículos, por onde estão passando. Ele consegue delimitar, na verdade, por onde os veículos vão passar. Né? Consegue controlar isso. Mas ainda existe muita causa e efeito que ele não conseguia enxergar, que seria agora o comportamento dos motoristas. Né? O que é que estava causando? Eu sei que eu tenho um custo com manutenção, mas eu posso melhorar isso? Se eu posso melhorar, aonde eu posso melhorar? Eu acho que isso ele não conseguia enxergar, não, me corrija se eu estiver errado. Não. Ele não conseguia enxergar aonde é que eu posso melhorar esse custo de manutenção, aonde é que eu posso melhorar os custos com combustível. E aí, na implantação, eu acho que ele conseguiu enxergar bem isso. Né? Isso. E me fala aí, nessa diferença que você conseguiu sentir, nesse enxergar novo que você teve, aonde foi as suas principais dores? Acho que só fazendo uma adição à pergunta, né, e indo um pouco para trás, o que é que você enxergava antes de ter a telemetria? Né? Qual era o cenário que você via ali, os indicadores, o que é que você acompanhava? Vamos mencionar. Antes eu não tinha indicadores. Né? A gente trabalhava no escuro, porque a gente não sabia o quanto depreciava o veículo com uma operação indevida. Nós não sabíamos qual motorista consome mais no veículo. Nós não sabíamos qual a rota que mais consome. A gente tinha alguns dados planilhados, mas não era exatos. Não vinha de uma linha CAN do veículo onde ele me dá um dado real. Né? É tanto que quando a gente comparou o que tinha na planilha com o que vinha da linha CAN, a gente estava tendo um prejuízo aí de uns 20%. Nossa. Certo? Então, assim, é enorme. A operação era orçada para atender com 1 litro ou 8 quilômetros, no caso de uma van, um ônibus 3, e assim, mais ou menos nessa faixa. E tudo estava acima. Tudo. Não tinha um parâmetro, né? Então, assim, com o sistema, a gente começou a enxergar por onde a gente deveria começar. E hoje eu digo a vocês, telemetria nenhuma sozinha vai resolver nada. Verdade. O fator principal da telemetria são os motoristas. Né? Então, daí que a gente está montando um planejamento, que já começamos, e estamos investindo em treinamento, tudo mais, para assim a gente começar a colocar os indicadores no trilho. A gente está com 2 meses com essa telemetria. Né? E assim, a gente já enxerga reduções, a gente já enxerga melhorias. Uso indevido de equipamento, que a gente tinha o monitoramento, mas, por exemplo, quando o carro ligava lá, não aparecia um sinal de alerta cá para o CCO. Sim. Hoje já aparece. Então, assim, tem uma série de situações, de indicadores que eu não acompanhava e que hoje eu já tenho como acompanhar. Né? Não tinha indicadores de consumo de peças. Né? Antes, a peça entrava em desgaste e só via quando colapsava. Né? Hoje, não. A telemetria já consegue me avisar que um disco de embreagem do veículo X está com desgaste. Entendi. Uma pastilha de freio está com desgaste. E assim sucessivamente. Já está na hora da manutenção preventiva. Isso. E aí evita uma parada, evita o desgaste com o cliente. Né? Ainda há casos, não vou dizer que já resolveu tudo, mas que a telemetria é uma coisa a longo prazo. Né? Eu acredito que vai estar rodando plenamente daqui a 6 meses. Né? E aí a gente vai continuar... É um processo de amadurecimento. Isso, com certeza.
E como é que você enxerga nesses 2 meses de telemetria, Rosenberg, os principais benefícios, aqueles benefícios instantâneos, digamos assim, né? Que você já conseguiu visualizar e que já está pensando como agir a partir daqueles dados? Vamos lá. O principal benefício que eu enxergo na telemetria, consumo de combustível, né? Uhum. E que a empresa precisa investir em treinamento de motoristas, né? A chave fundamental de tudo, vocês sempre vão ver todo e qualquer gestor de frota dizer que precisa investir em treinamento dos seus colaboradores. E o motorista é o cartão de visita, né? O motorista é a pessoa que faz acontecer. É. Né? A gente simplesmente norteia, né? Exato. E assim, até o Flávio mesmo, ele faz esses treinamentos, né? Sim. E, Flávio, me diz aí, né? É. Com e sem telemetria, qual é o cenário de treinar essa galera, né? Acho que é um cenário totalmente diferente. Talvez seja até quase que meio... Hoje, talvez seja até quase meio que inviável, né? Explica um pouco mais Treinar pra gente. sem telemetria Sem e telemetria. com telemetria. Treinar sem telemetria. A gente até conversou com o Yuri da Max Frota e ele falou que, poxa, dá para você fazer sem ferramenta? Dá. Você consegue resultado? Consegue. Mas é um resultado que não é perene, Uhum. né? E que você não consegue manusear, apalpar, não é palpável o resultado. Quando você faz um treinamento com telemetria, sem telemetria, né, primeiro. Sem telemetria, não é palpável, não é perene, você consegue resultado, mas aquele resultado se dilui muito facilmente. É algo que você não consegue ser consistente. Quando você fala com telemetria, treinamento com telemetria, ele é direcionado. Primeira coisa, ele é direcionado. É como eu fazer um treinamento com um cidadão que nunca se envolveu em acidente e por conta de um acidente que aconteceu na empresa, eu trago todos os motoristas para o treinamento de cultura de segurança. Não faz muito sentido. Uhum. Aquele cidadão que nunca se envolveu em acidente, ele devia trazer o testemunho dele, por que ele nunca se envolveu em acidente e mostrar para a gente, para os outros colegas, como é que ele faz. Com a telemetria é a mesma coisa. Eu tenho um motorista lá que já tem um desempenho muito bom, já dirige muito bem, não dá trabalho nenhum, consegue estabelecer um parâmetro muito ligado à condição econômica, consegue estabelecer as regras dentro da operação dele, da telemetria, sem gerar nenhum evento. Esse motorista vai estar sendo chamado para treinamento. A gente está falando de implantação? Não, né? Se for de implantação, todo mundo vem, fica sabendo como é que é, quais são as regras. É assim, depois da implantação, está falando que já tem 2 meses, já está implantado. Opa, você está fazendo uma operação insegura, freada brusca, curva brusca. Então, eu trago você para o trabalho de treinamento. Então, o treinamento começa a ser direcionado para quem realmente importa. Opa, você está gastando muito combustível. Eu trago você para o treinamento de condição econômica. Então, eu não gasto energia à toa. Eu consigo direcionar muito bem o treinamento. Quem são aqueles que realmente precisam e de que tipo de treinamento. Então, a telemetria consegue fazer isso de forma muito precisa, né? E quando a gente fala de treinamento de implantação, não. Aí a gente fala de treinamento completo. Por quê? Porque a gente vai usar aquele que está lá na ponta da linha como uma oportunidade de melhoria. Uhum. Ele que está lá na ponta vai me trazer os feedbacks necessários para que o meu projeto seja um projeto pleno. Até para que ele se sinta também responsável. Até para que ele se sinta também participante do processo e não só agredido pelo processo. Aquilo que a gente tem falado constantemente aqui, não é só monitorar o motorista, é fazê-lo responsável também, fazê-lo participante do processo de implantação. Aí sim a gente está falando de trazer todos. Uhum. Mas a diferença é brutal. Brutal, né? Brutal. E assim, tem ferramentas que tem até o ranking do motorista, né? Então... Eu ia chegar nessa parte. Então fica à vontade. Vamos lá. Antes eu não sabia. Uhum. Quem estava operando de forma brusca, quem estava com uma condução que gastava mais, com a condução mais agressiva, quem entrava numa curva de forma errada. Hoje eu tenho lá um ranking que aparece para mim diariamente ou por um período.
Sim. Né? E aí eu chego lá, coloco o período, aparece o ranking e sai lá os 10 mais. Os 10 que mais precisam ser olhados, ser revisados. E essa questão que o Flávio falou é muito importante, porque você começa a personalizar, né, os treinamentos. Né? Aí você chama João, Francisco, José, coloca na sala junto com o seu instrutor e ele vai fazer aquela coisa de uma forma mais direta. Vai falar a língua, porque assim, quando você destaca qual é a pessoa que não está fazendo da forma correta, você vai se preparar para tratar com aquela pessoa. É diferente de você falar com um grupo. De maneira genérica. Isso. Porque aquela pessoa, você sabe, pô, como é que eu posso chegar a convencer o Flávio? O que é que eu posso... Como é que o Flávio vai me entender melhor? Né? E aí você começa a trabalhar de uma forma mais personalizada. Então, você começa a obter resultados. Né? A gente, lá na Novisa, estamos caminhando dessa forma. O cara falhou, entrou indevidamente numa curva, pulou um quebra-mola, a gente chama o cara, bota na sala, explica, orienta, né? Porque antes, a gente... Até a reclamação que vinha do cliente, vinha o motorista, pulou o quebra-mola a tal horário. Hoje, à noite, eu não sabia diretamente qual motorista, qual carro. Hoje eu vou lá e puxo eventos. Isso. E vai sair quem foi que pulou. Porque o cliente não liga quem é o motorista, qual o número de ordem do carro, qual a placa, nada. Só quer dizer que pulou. E aí generalizava toda uma operação, desde quando foi só uma pessoa que fez aquele evento. Sim. Aí hoje eu puxo lá o quadro de eventos e vejo quem foi, chamo o cara e a gente bate um papo, leva para o treinamento e começa a tratar de uma forma mais específica, né? De uma forma mais direta. E aí já começa a falar a linguagem daquela pessoa, né? Para que ela entenda, para que ela venha se sentir responsável por todo aquele processo. Que, mais uma vez eu digo, só acontece uma boa implantação de telemetria se todos os motoristas estiverem envolvidos. E assim, você ter a telemetria, você consegue ter o contexto daquele evento, né? Então, assim, você consegue filtrar o conteúdo que vai ser dito naquele treinamento ao invés de falar de forma generalista. Isso. Então, se eu tô vendo que tá tendo muita aceleração brusca ou frenagem brusca, eu vou fazer um treinamento só dessas duas áreas. Exatamente. Né? Não tem por que fazer de todo o resto. Parar a operação. Então, olha o quanto que você economiza. Você não vai tirar todo mundo da operação. Exato. Você vai tirar alguns. Você não vai ter que fazer aquele conteúdo extenso, né, de tudo que é voltado para treinamento de condução econômica e efetivamente fica pouco na mente de quem está recebendo o treinamento. Aquela ideia daquela obesidade mental que a gente falou no último episódio, né? É muita informação ao mesmo tempo e a pessoa não acaba que não aprende nada. Exato. Você direciona o conteúdo, vai ser só isso e isso, o cara sai dali capacitado de forma rápida, né? Porque o conteúdo ele foi filtrado, ele foi modificado, contextualizado, porque ele sabe, tem lá todos os registros dos eventos, né, que ocorreram. Então, ocorreu o evento tal, em tal via, em tal horário e tal. Exato. Então, o treinamento, né, o instrutor, ele pode chegar e falar daquele contexto específico, o que ele poderia fazer de diferente, né? Então, a telemetria, ela traz esse outro lado, né? Essa outra vida na parte de treinamento de gestor de frotas. Para você ter ideia, Marley, sabe qual é o nosso maior número de eventos? Velocidade em vias. A via de 40, o cara anda 50. A via de 60, o cara anda 80. Então, assim, até isso a telemetria traz. Né? Porque antes eu não sabia. Eu só sabia quando o cara ultrapassava os 80. A velocidade máxima, que aí pegava o disco. Tem umas pontinhas aqui acima de 80, mas nas vias com velocidades menores, você não tinha... sabia. Como... Não sabia. Então, hoje até isso a gente consegue monitorar. E aí a gente fez um treinamento específico para vias. Aí é onde o nosso instrutor, o Eli Everson, que é um cara que está nos ajudando muito nesse processo, ele fez um treinamento específico para quem ultrapassa de velocidade em vias, né, para tentar atender de uma forma melhor. Né? E aí a gente vem desenvolvendo. Então é essa questão de ser bem mais específico nos treinamentos e atuar com as pessoas que realmente estão cometendo os eventos, e não com toda uma empresa com quase 150 motoristas, você chama todos 150 para treinar. Hoje a gente chama 10, chama 8, chama 5, chama 4. Tem semana que não chama ninguém. Né? Então... Essa é uma oportunidade de melhoria que a telemetria traz, que é
De personalizar o treinamento. Isso. O que precisa para quem precisa. Mas quais outras oportunidades de melhoria você consegue enxergar que a telemetria trouxe para a gestão da frota? Cara, principalmente o conforto e a segurança do cliente, né? Que bacana. Porque com a telemetria, o motorista entra numa curva com uma força muito centrífuga. O cara que está dentro do carro, ele vai se sentir incomodado. O cara quer ir para o trabalho 1h20, 1h40, tem roteiros de 2 horas. Ele quer ir descansando. Uhum. Então, De preferência dormindo. dormindo. Se tiver um travesseiro, eles também querem. Então, o que acontece? Com a telemetria, você consegue monitorar esses eventos. Então, você consegue levar uma sensação de conforto e segurança ao cliente. Ótimo. Então, hoje, a gente sabe quem é o motorista, quem entra bruscamente na curva, né? A gente sabe. Então, a gente chama o cara, treina, e isso o cliente vai sentindo e vai dando os feedbacks, né? O cara que pula um quebra-mola, a gente sabe. Uhum. Então, o cara que dá uma freada brusca, nós sabemos. Então, a gente consegue levar uma sensação de conforto ao cliente e, assim, ter um retorno, né, de qualidade, né, de eles dizer, pô, trabalhar com a Novisa tá excelente, porque o motorista da Novisa tem uma condução, como dizia seu Miguel, elegante. O senhor lembra? Condução elegante. Condução elegante, né? Então, isso é muito importante, né? Justamente, para mim, o principal é o cliente. E a telemetria nos dá essa oportunidade de melhorar para atender melhor o cliente. Que bom. Além dessa percepção que você já tem... Desculpa, Marley. Pode ficar à vontade. Além dessa percepção que você já tem, qual outra expectativa você gera em cima? Porque quando a gente fala de implantação de projeto, a gente fala de adicionar um elemento. Sim. Que para muitos pode ser um custo. Para outros pode ser oportunidade de redução de custo. Sim. Né? Existem outras expectativas que você já almeja ou que você já consegue enxergar? Bom, a gente consegue enxergar, sim, alguns pontos, alguns dados que a gente pediu para colocar como específico na telemetria, né? Mas o que a gente hoje... Você até falou que foi o consumo de combustível, que já melhorou. Temperatura de motor, óleo baixo, fuga de ar do sistema. Então, assim, tudo isso a gente pontuou lá, né? E aí a gente está, primeiro, pegando todas as informações e depois a gente vai começar a atuar. Mas o principal hoje, o que é que hoje resolveria ou melhoraria? Redução de parada. Redução de parada corretiva. Né? Isso é o que mais atrapalha a operação de toda e qualquer empresa que trabalha... A manutenção corretiva, no caso, um SOS, um veículo que para inesperadamente. Inesperadamente. Porque, vamos lá, nenhuma empresa vai ter um veículo parado, 2, 3, 5, 6, só para dar, como reserva, só para dar socorro. Isso é um passivo muito grande. Não. Você parar um ônibus de 1,5 milhão, de 2 milhões, de 500 mil, de 300, para 2 vans de 300 mil... É 600 mil parado ali só para dar socorro. Nenhuma empresa tem isso. Nenhuma, seja ela qual for, não importa o tamanho. Né? É uma operação, como eu já disse, que é muito enxuta. Senão não dá certo, senão não acontece. Então, assim, hoje o principal para mim da telemetria é reduzir paradas. Se possível, zerar. Não acredito nessa possibilidade, mas reduzir e diminuir o tempo, porque... há casos, quando a manutenção é corretiva de uma peça que não tem no mercado, e o veículo ficar parado 45 dias. Mas isso é uma consequência, né? No caso, a implantação da telemetria, já que você tocou no assunto, você já falou que ela melhora a manutenção preventiva. Sim. Então, ela te alerta, te dá alguns alertas relacionados ao carro, veículo tal, manutenção preventiva na disco de embreagem. Veículo tal, manutenção preventiva nas lonas de freio, e assim sucessivamente. Melhorando a manutenção preventiva, a consequência é redução da manutenção corretiva. No final das contas. Isso. Eu tenho algumas experiências nesse sentido de empresas que reduziram a manutenção corretiva.
exemplo, né? 10 manutenções corretivas dias, 10 recolhimento de veículo por conta de quebras para 2 diárias, né? Na diferença entre implantação de um projeto, na implantação de um projeto. Então, isso é uma consequência e a diferença que isso faz no custo da empresa é brutal. Além também de fazer uma percepção do cliente, que você tocou no assunto importante, que também é fundamental na geração de valor. Sim. Com certeza. Imagine se um cliente desse, né? Ele te odeia quando o ônibus quebra no meio do percurso. É verdade, é verdade. É péssimo. Hoje quebraram 2 em um cliente com o qual eu trabalho diretamente. Imagine, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, toda a frota na rua, você resolveu um problema desse. Então, assim, a telemetria ela vem para melhorar isso aí, essas questões das corretivas. Exato, porque aí você consegue ter uma visualização do que pode estar pode estar tendo de desgaste no veículo, né? O que pode estar sendo prejudicado por conta de uma má direção. Então, no momento que você vê muitos eventos em um veículo, sei lá, na semana, pô, dá uma olhadinha aí, né? Vamos dar uma revisada, jogo rápido, né? Como a gente fala aqui na Bahia, jogo rápido, para dar uma olhadinha, ver se está tudo ok. E aí você já previne um acidente, uma parada, né, no meio do percurso que vai ser horrível, tanto para a operação interna quanto para o cliente final, que está ali no meio do transporte. Né? Correto. E aí, Rosenberg, eu queria ver contigo, porque é recente essa implementação da telemetria na sua operação, correto? Sim. Pronto. Eu fiz um teste de janeiro a abril, Uhum. depois a gente começou a implantação definitiva. Pronto. E aí eu queria entender, porque a gente sabe que motorista acaba que não se adapta muito de primeira a esse processo, né, de telemetria, de ter uma tecnologia ali dizendo como ele está dirigindo, né? E eu queria saber como é que foi a experiência dentro da Novisa Transportes com a implementação de telemetria para os motoristas. Vamos lá, está sendo, né? Para início, está sendo, porque vê os mitos, né? A telemetria vai largar o diferencial no meio da rua. Né? A telemetria, qualquer coisa que acontece, ele vai dar uma aceleração brusca numa primeira marcha, aí a telemetria corta, né? Porque corta, essa corta mesmo. E aí ele diz, o veículo está ruim por causa da telemetria. Então, assim, esses boatos dificultam a implantação, né? E aí, essas pessoas está sendo mais difícil trabalhar. Né? A gente está chamando, aí muitos dizem, já trabalhei com telemetria. Ok, há 10 anos atrás. A telemetria de hoje está muito mais evoluída. Totalmente diferente. Então, assim, é um processo de evolução que não vai parar, que vai continuar. Né? Então, assim, o motorista tem trazido esse nível de dificuldade para a implantação. Né? Mas a gente está contornando isso, envolvendo o instrutor, envolvendo a gestão dos contratos, conversando com todo mundo, a fim de reduzir os ruídos dentro da operação com o motorista. Né? A ideia é reduzir e fazer com que tenha um aceite maior, porque só vai funcionar se o motorista quiser. E assim, mais uma vez eu repito, é uma empresa que tinha 20 anos sem telemetria, motorista lá que tem 20 anos. Então o cara sempre operou como ele quis. É uma mudança muito abrupta, né? Imagina, tá? Aí o cara tá lá 5 anos, operando como ele bem queria e entendia. E aí agora ele tem que... da primeira marcha você tem que chegar a 1.400 RPM, para a segunda 1.500, para a terceira 1.600 e assim sucessivamente. O cara vai dizer, pô, eu nunca fiz assim. O cara opera igual o meu carro. Eu saio, acelero, boto 2.000 RPM no meu carro e vou embora, que é um carrinho pequeno. E aí isso está trazendo uma certa dificuldade. Mas aquele detalhe, a gente consegue filtrar e treinar de forma personalizada, chamar realmente as pessoas que estão fugindo daquele contexto. Então, melhora, facilita. Né? Mas acredito que em mais uns 6 meses o aceite já vai estar maior. Pronto. E aí eu te faço uma pergunta. Foi até algo que, quando o Flávio veio aqui pela primeira vez, a gente falou sobre como diminuir o atrito entre gestão e motorista quando a gente implementa um tipo de tecnologia como essa. E dentro desses próximos 6 meses que você imagina que as coisas vão melhorar, como é que você acha que
você vai conseguir diminuir esses atritos, essas objeções, essa resistência, né, por parte dos motoristas? Bom, isso é muito fácil. É mostrar o quanto ele é importante para o resultado do processo. É envolver ele como uma peça fundamental no resultado do processo. Então, isso para mim não vai ter dificuldade. Não tem dificuldade. Porque sempre eu digo, o processo, o principal desse processo, dessa implantação, são vocês. É vocês que vai fazer tudo dar certo. O que é que isso pode melhorar? Redução de combustível, redução de manutenção, redução de paradas, satisfação do cliente. No final disso, isso vai voltar para você. Eu tenho pensado aqui em levar para a gestão mais para frente o sistema de pontuação, onde você seja gratificado. Isso ajuda, Exatamente. entendeu? Isso ajuda. Então, se a empresa reduz consumo de combustível, de manutenção, de paradas, satisfação do cliente melhora, a empresa passa a ter um nível, uma margem maior de lucro. E aí ela vai poder ver o colaborador de uma forma melhor, né? Então, assim, é um ganha-ganha. A empresa ganha e transfere para o motorista, né? E aí a gente vai mais para frente, vai estar levando um processo de pontuação. Mas, para isso, a gente quer treinar todo mundo, né? Deixar todo mundo pronto, afiado, e aí a gente entrar com esse processo de pontuação. Para redução de consumo, redução de aceleração, pegar os eventos, criar uma pontuação, já sai lá um ranking. E naquele ranking ali a gente ir trabalhando e ver quem são os melhores e aí tá dando uma gratificação aos melhores, né? Eu vou estar levando isso para a nossa diretoria a fim de atuar dessa forma. Envolver o motorista é sempre a melhor Opção. A melhor opção. Com certeza. Concordo. É ele que está na ponta da linha. É ele que está lá. É o cartão de visita. É ele que opera a máquina. É ele que lida com o cliente. Né? É ele quem... Está carregando a marca da empresa. A satisfação, né, dos clientes. Está conduzindo o veículo lá de 1 milhão, 2 milhões de reais. É ele que está lá. Ele pode ser o operador que vai trazer a empresa para o sucesso, mas também, se ele não for envolvido, se ele não tiver essa sinergia junto com a empresa, também pode ser o operador que vai detonar tudo. Sim. Né? Então, a gente precisa trazer ele para o processo e fazê-lo entender que ele faz parte do processo. Que ele é importante. Que ele é importante para o processo. Que a empresa, no caso a Novisa, não é o Rosenberg, não é o diretor, não é o dono da empresa que é a empresa. A empresa é todo aquele ecossistema ali, né, entre manutenção, operação, operador, veículo, tudo isso é empresa. E que no ofício, na finalidade da empresa, no caso do transporte, o veículo é a ferramenta, mas quem faz a coisa acontecer é o motorista. Com certeza. Então, para redução de conflito, envolver o motorista é sempre a melhor opção. E assim, a gente sabe que o cliente ele é crítico, né? Sim. Então, se você não der um bom dia, se você não responder um bom dia, na verdade, de um cliente que entra ali no ônibus, já fica ali na cabeça da pessoa, a pessoa vai falar, pô, esses motoristas são todos mal educados, né? Já. Então, assim, se você não proporciona um bom ambiente de trabalho para o seu motorista, que vai trazer satisfação, vai trazer felicidade em estar ali atuando, o cara vai tratar o cliente, às vezes nem mal, mas... De uma forma pode fria. até gerar... Da forma fria. Da forma que ele é tratado. Exato, exatamente. Da forma que ele é tratado. Da forma que ele é tratado. Pode até gerar aí uma falsa percepção. Uma percepção falsa de que aquele motorista é mal educado, mas não só mal educado. Mas ele transferir isso aí na necessidade de uma frenagem, porque a frenagem em si ela pode ser necessária. Na necessidade de uma frenagem, a percepção daquele colaborador que de repente achou que foi maltratado, a colocação, esse motorista dirige mal, né? Esse motorista fez uma frenagem brusca, quase me derruba. Ou até tem, não sei se você enfrenta isso lá, mas tem colaborador que vai ligar e dizer, o motorista não passou aqui, no ponto de coleta, onde eu fico. Isso é constante. Aí quando você vai ver lá na roteirização, o motorista passou no horário certo, parou ainda, ficou ali um tempinho parado e seguiu, porque ele não pode ficar parado o tempo todo esperando o colaborador, né? Ele tem um horário dele de cumprimento de itinerário.
E aí, esse colaborador pode ter essa falsa percepção e terminar gerando esse monte de informação imprecisa também, né? E se ele não tiver a ferramenta, ele não consegue nem compreender. O Alessio falou aqui, o meu cliente me ligou dizendo que tal motorista está excedendo a velocidade constante. Quando ele vai ver quem é o motorista, ele fala, não, esse motorista aqui não, eu conheço ele. Uhum. Né? Você lembra? Sim. Então, eu sei como é o comportamento dele, a telemetria dele é sempre muito boa. Eu vou ver com ele o que foi que aconteceu. Então, se não tiver ferramenta, termina que a gente fica à mercê até mesmo de qualquer percepção. Seja ela verdadeira, verídica, seja ela a falta de percepção. Sim, com certeza. Exato. Porque aí você tira todo... Você passa a se confiar no método empírico, né? Do que as pessoas falam, do popular. E aí, quando você não adapta isso, né? Não atrela isso a tecnologias, um método científico, né? Com dados e tudo mais, análise, você acaba ficando cego nesse sentido, né? Pois é. E a tecnologia, nesse ponto, ela é o fator-chave. Eu fui num cliente essa semana passada e o cliente está dizendo, meus carros estão chegando todos atrasados. Aí, qual a horário de chegada do seu carro? 5h45 da manhã. Aí, 13h45 e assim, 21h45. Uhum. Aí, eu vou lá e puxo o relatório de pontualidade da telemetria. Que hoje a telemetria já nos dá isso. Ela permite você criar uma cerca eletrônica no cliente e quando o carro entra naquela cerca, ela sai lá o relatório de chegada daquele veículo e do tempo que passou dentro daquela cerca. Cheguei lá, todos os carros chegando 2, 3 minutos antes do horário. De onde ela tirou isso? Dos colaboradores. Uhum. Né? Então, assim, o colaborador de falsa impressão. E por que o colaborador levava? O colaborador leva um tempo no de jejum, e aí vai para a área atrasado, aí chega lá e cobrado, o que é que ele diz? O veículo chegou atrasado. Uhum. E aí, assim, a tecnologia faz com que se caia esses ruídos. Né? E antes, como é que você ia falar? O motorista botou lá, mas ele bota lá no grupo que ele quer. Né? E com o sistema, não. É algo robusto. É algo que você tem dados, né? Tem como provar. É consistente. Isso. Exato. E quando a gente atrela a tecnologia com a gestão humana, né, a gente consegue, de fato, chegar no local correto, né? A mesma coisa acontece por o contrário. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela é passiva de erro também, né? Então, a gente pode ter alguns erros. E no momento que, sei lá, tá tendo muitos eventos de excesso de velocidade de um motorista, né? Mas a gente sabe que, pô, possivelmente foi uma ultrapassagem, né, que ele tinha que fazer, ou... Enfim, inúmeros contextos que o motorista vai saber o porquê ocorreu aquele evento. E você pode chegar lá ao mesmo tempo. Tá, eu vi aqui vários eventos, pode ser erro na tecnologia, pode ser contexto da rota. E você chama o cara para conversar e o cara te fala, né, o que aconteceu e tudo mais. Então... Olha as coisas se conversando, Sim. né? Você poderia puramente só atuar naquela pessoa com uma punição puramente por conta dos dados que foram colhidos, né? Mas, na verdade, você, ao trazer ele para uma conversa, entendeu qual foi o contexto de cada caso ali. Isso, sim. E quando você não tem uma telemetria, você não tem dados, você não tem gestão, porque não basta também só ter a telemetria se não tem a gestão. Isso. Não tem alguém que monitore, se não tem alguém que todo dia puxa aquele relatório. Né? Você consegue punir menos. Uhum. Porque, às vezes, vem só do cliente. E o cliente é o gestor de todos. Todo mundo só existe por conta do cliente. O cliente chega e reclama daquele motorista. Se você não tem dados, você vai punir o cara. O cara vai falar. Mas, infelizmente, você vai dizer, pô, eu estou um cliente aqui que traz uma receita de X. E eu estou com esse motorista aqui que... Me gera... Muitas empresas veem como custo, Uhum. né? E aí você vai punir o cara, né? Então, assim, a gestão da telemetria é muito importante nesse ponto, para que você trate seu colaborador de uma forma mais justa, né? E que você tem ali os dados, você vai puxar os dados daquele motorista em 30 dias, você vai ver que o cara deu 2 excessos de velocidade, 3. Esse cara não é ruim, ele teve algum motivo para dar aquele excesso, entendeu? O ideal é que não se dê, mas... Se houve, a gente tem como estar tratando essas coisas de forma bem direta, bem personalizada. Né? E aí foge daquela questão do comentário, do ruído do cliente.
Uhum. A gente fala de envolver motorista, e isso é importante, acho que é fundamental, mas quais outros setores você vê que está se beneficiando e se engajando na, com a implantação da telemetria? É, ou tem algum setor ainda que precisa se engajar mais? Ou você... Como é que está essa questão do engajamento dos setores? Bom, vamos lá. No nosso caso ainda falta enganjar mais a manutenção, Certo. tá? Porque a manutenção lá está muito corrida, né? Muito dinâmica. Então, eles não estão Demanda muito alta. tendo aquele tempo para estar estudando a telemetria caso a caso, verificando dado a dado. Um setor que se beneficia com a telemetria, já se beneficiava antes, mas agora mais ainda, é o RH. Porque lá na Novisa, nós ainda não temos o ponto digital para o Sim. motorista, ainda é manual. Uhum. E você sabe que acontece. Consegue nesse auditar bem Pois a é. questão Aí do... o cara chega lá e bota lá, pegou 30 minutos antes e largou 30 minutos, dá 1 hora por dia, por semana dá 8, por mês vai dar 32 e por aí vai. Né? Então, assim, o RH sempre é mais beneficiado Sim. nessa questão. E engajou bem. Engajou bem. Mas o ideal mesmo, essencial mesmo, é que mais para frente nós consigamos colocar para estar batendo ponto no veículo. Entendi. Né? Aí a gente tem que ver as questões jurídicas, tudo. Esse sistema de telemetria já faz isso. Já. Né? Já faz. Mas aí a gente tem que ver questões jurídicas, uma série de situações. Acordo coletivo, Isso, sindicato, tem que estar tudo bem, Tá bem amarrado. Bem amarrado para você não estar andando fora da linha e depois cair no precipício. Aí o RH se beneficia, a operação nem se fala. E a redução de custo no RH? Você, às vezes, você tem uma pessoa só para fechar ROM. Aquela pessoa, ela vai ser usada para outras demandas, para umas demandas mais importantes, para cuidar do colaborador, para cuidar do setor, né? Para trazer um benefício coletivo. E hoje não, às vezes a gente tem 2 pessoas só lendo ROM. E aí pega os erros, e aí pega as falhas, aí pega 20 horas em um, 30 em outro. O cara, pô, não tem. Não tem como ter feito isso. Aí vai lá e tem que puxar a telemetria desse caso. Mas assim como pega, passa também. Não é aqueles casos que é mínimo, o cara é mais inteligente, e vai, vou botar 8 horas. Ali passa, entendeu? Só não passa os que falam, vou botar 30, 40, aí não vai passar. Goloso. O goloso, né? Então, a telemetria, quando a gente conseguir colocar isso nos veículos, a gente também vai ter mais essa redução, né? De tempo. Aí vai vir a questão de poluentes, você não vai ter tanta folha de papel ofício em um mês, menos árvores cortadas, e tudo isso você pode estar colocando, né? Dentro do... Atualmente, com a exigência do ESG nas empresas, principalmente no setor automotivo, que é um grande produtor de poluentes, a necessidade de poluir menos, a telemetria faz sentido no caso, porque quanto menor é a queima de combustível, e é uma das propostas, menos gás carbônico lançado na atmosfera, menos gases de efeito estufa são lançados. No caso, você falou do papel, menos papel, você melhora os processos, né? Conseguindo melhorar os processos de governança, você consegue, então, melhorar, atender às exigências do ESG. Então, essa percepção que você está tendo aí é uma das consequências da telemetria. É bacana isso. Um detalhe. Eu tenho um cliente que todo ano pede esses relatórios. E eu fazia manual, na planilha. Com a implantação da Mobilicom, ela me dá quanto de emissão de gás carbônico por veículo a gente conseguiu reduzir. A gente tem hoje. Tá? E aí, o cliente, quando eu passo esse relatório para o cliente, hoje eu já passo de forma automatizada. Antes eu tinha que chegar lá, pegar consumo anual, isso e aquilo, KM rodado, tal, uma série de situações. Então, hoje eu sou assertivo até em enviar o relatório para o cliente de emissões de gases. Porque está sendo uma exigência global. Global. Com certeza. Isso, com certeza. Um outro viés, Rosenberg, que a telemetria traz é na parte de segurança e redução de sinistros de trânsito, né? Acidentes. Sim. E eu queria saber como é que está sendo a sua percepção, né? Nesses meses que você está tendo a telemetria,
voltado para isso, essa parte de segurança e prevenção de acidentes? Vamos lá. A partir do momento que todo mundo está enganjado, treinado, está apto a operar com a telemetria, você começa a reduzir excessos de velocidade, excessos de frenagem, entrada brusca em curvas. Você começa a ter uma operação mais segura. Uhum. Né? E a telemetria vai levar para esse caminho. Vai levar inevitavelmente. Tá? Por quê? Porque você vai ter que trabalhar dentro dos parâmetros que foi criado. Então, esse nível de segurança, a tendência sempre é estar aumentando. Desgaste de peça. Quando ela me informa, uma pastilha de freio desgastada. Tá? É um nível de segurança. É uma peça de segurança. Isso. Quando ela me informa o desgaste, eu já troco antes. Não vai ter o risco do cara chegar lá e frear e não ter freio. Ou perder eficiência. Ou não frear num espaço menor. Então, assim, a telemetria, em termos de segurança, ela vai dar uma sustentabilidade à operação. Né? E já está dando. Já está dando. A Novisa, ela não tem muitos casos de acidente, apesar dos apesares. Já teve um ano aí, 2021, nós tivemos muitos acidentes. Mas 2022 já foi reduzindo, agora 2023 a gente está com 2 casos de acidentes. 2 ou 3. Me lembrar, se eu soubesse, eu tinha pego com o L. Everson. Mas não peguei. Mas a gente está com 2 ou 3 casos de acidente na Novisa esse ano. Né? E foi assim, eu acho que o motorista ele relaxou demais. E aí ele bateu na cancela do pedágio. No Gilo Baiano. Ele bateu ali. Né? Mas os outros foi acidente de manobra, coisa pequena, nada de muito complicado, não. Bem tranquilo. E atrelado agora com a tecnologia da telemetria, né? Vai ser muito mais difícil ainda. Vai ficar melhor. Hoje a gente está com 68% da frota na telemetria. 68%. Mas a ideia é atingir os 100%. 100%. Entendeu? É porque a gente vai implantando, aí a frota da Novisa é muito eclética, né? Muito diferenciada. Então, cada veículo é uma implantação diferente da telemetria, você sabe disso. Quando você chega em uma frota que é todo mundo Volkswagen, que é todo mundo Scania, que é todo mundo Volvo, é ótimo. Tem que parametrizar de acordo com o modelo e marca. Isso, modelo, marca, ano, e aí cada uma telemetria diferente, por isso que está ainda sendo lenta. Mas a ideia é a gente atingir toda a frota. 100%. Isso. E aí tem um controle maior, né? E no sentido de implantação e diferença, vocês estão tendo um cuidado que é importante, que é a parametrização por marca, modelo e ano do veículo. E por ser uma frota eclética, você termina tendo aí uma diferença muito grande também de parâmetro. Você vai ter um parâmetro para uma van, um parâmetro para o micro e um parâmetro para o convencional. Até mesmo dentro do mesmo instrumento, micro, porque eu tenho um micro Mercedes, tenho um Volare, tenho uma Grale e por aí vai. Então, assim, cada um é um parâmetro diferente. Né? E na cabeça do motorista? Rapaz, esse aí você botou na mão do L. Everson, então. Pronto, isso. Primeiro, você tem que fazer o correto, que é definir operador por equipamento. Isso. Você não pode estar rodando porque o cara está rodando no Mercedes. Aí o cara pula para uma Grale. É outra operação. Isso. É outra aceleração, é outra frenagem, é tudo diferente. É um sonho também, tá? Né? É um sonho estabelecer fidelidade motorista-carro. É complicado. A gente tenta o máximo, mas... A gente melhora. 100% não é. Isso. 100% não é difícil. Tem que ter aqueles que é mais desembolado para poder... Que é o cara... que é fora da curva. Isso. Né? É um ponto fora da curva. Né? Mas nós temos vários operadores assim. Que bom. Né? E aí o L. Everson que trate. O L. Everson, ele tá se vendo numa situação difícil, cara. O L. Everson também é amigo nosso, ele é instrutor. Já tem uma carreira longa também aqui no sistema de transporte de passageiro. Ele tem uma carreira longa. Ele tratou da manutenção, acho que aqui na extinta CSN. Ele tratava da manutenção lá. E ele tem uma carreira muito bacana. É meu amigo, a gente conhece, a gente faz parte do Gimba.
Sim, sim. E ele que está com esse pepino aí, porque como é muito diferenciada, a frota termina tendo a necessidade de muitos parâmetros. E aí cabe ao instrutor entender os parâmetros para poder dialogar com o motorista. E o motorista precisa entender o parâmetro para que ele, saindo de um carro e entrando em outro carro com outro parâmetro, precisa também estabelecer a adaptação dele na condução. Um desafio. Realmente. Tem um benefício a fotoeclética, tá? A gente não fica preso a uma única marca. Uhum. De repente, há uma falta de peça na Volks. Eu vou ter 10 veículos atingidos, 15 veículos atingidos. Verdade. Né? O cara lá da Íntegra, que tem toda a frota Volks, ele vai ter toda a frota. Entendeu? Uhum. Então, assim, há um benefício nisso. Estrategicamente não é ruim. Né? O ruim é essa questão de você estar parametrizando... Operacionalizar tudo isso, correto. Show. Então, Rosenberg, já chegamos aqui ao final do nosso episódio, né? O tempo passa rápido e a gente não percebe. Queria agradecer demais a sua presença aqui no episódio de hoje. Agradecer o Flávio também aí, contribuindo bastante. E eu acho que esse conteúdo foi bem bacana porque mostra a recém-experiência de quem está colocando a telemetria na operação, né? A gente vê que tem muitos gestores de frotas que eles se sentem resistentes a aderirem novas tecnologias por medo mesmo, por não saber como implementar, por não ter o conhecimento, não sabe como vai ter a resposta do cliente interno, né? Que são os motoristas, por exemplo, e trazer essa sua experiência, né? Nessa adesão da telemetria pode ser um diferencial para quem está ouvindo. Virada de chave. E entender, realmente traz benefícios, né? Eu vou ter esses desafios, mas vou ter esses benefícios. Exatamente. Né? Então é bacana, Rosenberg, você ter trazido sua experiência aqui para a gente e para todo mundo que está ouvindo aqui o nosso podcast. Então eu quero agradecer demais a sua presença. Se você quiser, pode deixar um recadinho final, mas já fica o convite aqui para próximas vezes você estar participando aqui conosco, até quando você maturar ainda mais a gestão de frotas com a telemetria, você traz os resultados que você teve após a utilização. Bom, gente, eu quero agradecer, né, a vocês pelo convite, né? Realmente há essa dificuldade mesmo em gestão, em implantar processos. O resultado da telemetria não é a curto prazo, e sim a longo prazo. Quando tiver o resultado, eu dou um alô para Flávio. Flávio, tive ótimos resultados, vamos bater um novo papo, vou levar dados, parâmetros, como é que está hoje, como é que era antes, e aí a gente volta a conversar. Né? E caso queiram me encontrar, vocês podem me ligar, me procurar, tem redes sociais, LinkedIn. Fala aí para eles. Me acha facilzinho. Pode falar para a audiência aí te achar. Pronto. Lá no LinkedIn vocês me acham lá como Rosenberg78, né, que é o ano de nascimento, 78. Não é 78 de anos de idade, viu, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o conteúdo até aqui. Deixe seu curtir, compartilhe esse conteúdo aí com quem está querendo implementar a telemetria aí dentro do processo de transporte. Deixe seu comentário também falando sobre o que achou desse conteúdo e também sugestões de novos temas, né, para a gente tratar aqui. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.